Grandes escritores. Miguel de Cervantes Saavedra. Este é um daqueles casos em que a obra fica mais famosa que o escritor. Cervantes é o autor do clássico Dom Quixote de La Mancha, que pela sua importância é considerado o primeiro romance da literatura ocidental. Vamos saber um pouco sobre a biografia desse escritor? Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em 1547 em Alcalá de Henares, uma pequena cidade ao lado de Madrid, na Espanha. Sendo o quarto de 7 filhos, teve uma infância modesta. O pai, cirurgião barbeiro, mudava frequentemente com a família de uma localidade a outra da Espanha. Miguel era um ávido leitor, não se sabendo como aprendeu a ler, se foi com alguém da família ou com os jesuítas presentes na Espanha daquele período. Adulto, escolheu a carreira militar e em 1569 fugiu para a Itália após uma briga e uma denúncia de assassinato. Vivia em Nápoles como soldado, onde escreveu e publicou alguns poemas dedicados à esposa do rei Filipe II da Espanha. Conhecido por sua bravura, aos 24 anos lutou na Batalha Naval de Lepanto, na qual sofreu graves ferimentos no peito e teve a mão direita mutilada, o que lhe valeu o apelido de o Manco de Lepanto. Frágil, desiludido, sem receber o salário do exército e não podendo mais lutar, Miguel e seu irmão Rodrigo, que também era soldado, resolveram voltar para casa, mas foram capturados por piratas turcos e levados a Argel, onde passaram 5 longos anos como escravos. Família e amigos pagaram um resgate de 500 peças de ouro para seu retorno à Espanha, o que levou a família à falência. Ficou 3 anos em Portugal, voltando à Espanha em 1583, e começou a construir uma vida estável e a consolidar sua carreira como escritor. Casou-se com Catalina Salazar e Palacios em 1584 e no ano seguinte publicou seu primeiro romance, La Galatea, que não teve grande sucesso. Na mesma época tentou escrever peças, já que o teatro era uma forma importante de entretenimento na Espanha, mas Cervantes não conseguiu fortuna nem fama com suas peças teatrais. E das várias que escreveu, restaram apenas 2, Los Tratos de Argel e El Cerco de Numância. Continuou escrevendo peças de teatro, poesia, prosa, mas nada que lhe rendesse dinheiro suficiente para viver da escrita. Por isso, começou a trabalhar na Armada Espanhola como coletor de impostos. Em 1597, foi preso em Sevilha sob acusação de roubo e má administração do dinheiro. Ali, encarcerado, à luz da solidão e do tédio, vislumbrou um enredo, uma novela de cavalaria, um personagem, Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro andante. Em 1605, quando tinha quase 58 anos, Cervantes publicou a primeira parte do seu livro mais célebre, El Ingenioso Hidalgo Don Quixote. A obra conta as aventuras de um cavaleiro, seu cavalo Rocinante e seu fiel amigo e escudeiro Sancho Panza. E desde então, a história ganhou o mundo. O livro poderia ter tido apenas uma parte, mas ao saber sobre uma falsa sequência feita por outro escritor, Cervantes resolveu ele mesmo escrever uma segunda parte oficial, que foi publicada em 1615.
Nos 10 anos que separam as duas publicações, Cervantes ainda pôde desfrutar do imediato sucesso da narrativa. Com o dinheiro que ganhou, publicou as novelas exemplares, que tinha escrito em 1613, Viagem ao Parnaso, de 1614, e uma coletânea de suas melhores produções teatrais, 8 comédias e 8 intermédios, de 1615. O dinheiro, porém, foi muito pouco ou quase nada, se comparado ao enorme sucesso editorial que a obra alcançaria nos séculos seguintes e que tem ainda hoje. Cervantes morreu em 1616, apenas um ano após o lançamento da segunda parte do seu livro mais famoso, Sozinho e Sem Dinheiro, num Convento. Procurados desde 2011, seus restos mortais foram encontrados no Convento das Trinitárias, em Madrid, em 2015. Dom Quixote é uma paródia dos romances de cavalaria que estiveram em moda durante toda a Idade Média, mas que na época do escritor já não eram valorizadas por serem repetitivas demais e por apresentarem uma linguagem muito rebuscada, de difícil entendimento. O protagonista da história, Dom Quixote, é um sonhador, um homem que quer reviver as glórias do passado e seu nome se transforma num adjetivo, quixotesco, que significa sonhador, fora da realidade, repleto de ideias. Dom Quixote se tornou o primeiro best-seller do mundo e hoje está traduzido em todas as línguas escritas do planeta. O romance se passa em um vilarejo indeterminado da região de La Mancha, na Espanha, onde vivia um fidalgo cinquentão, magro e alto, chamado Alonso Quijano, que, por ser tão apaixonado e por ter lido tantas novelas de cavalaria, perde a noção da realidade. Um dia, ele abandona a sobrinha governanta, as terras e os empregados e parte sozinho, montado em um pangaré chamado Rocinante, usando uma velha armadura que havia sido do seu bisavô e tendo sobre a cabeça uma bacia como capacete. Em uma pobre estalagem, que a ele parece ser um castelo, é armado cavaleiro em uma cerimônia ridícula e passa a denominar-se Dom Quixote de la Mancha, declarando seu amor à sua amada Dulcinea del Toboso, que na verdade era a Aldonza Lorenzo, uma mulher vulgar que mal conhecia o fidalgo. Volta então à sua aldeia natal e convence Sancho Panza, um vizinho lavrador, a ser seu escudeiro, e em troca lhe promete como pagamento o governo de uma ilha. Sancho tem uma visão mais realista do mundo, mas por falta de opções segue o cavaleiro em uma série de aventuras. Quixote representa o sonho e Sancho a vida real. Desde a sua primeira saída, Quixote dá mostras de ambiguidade entre a loucura e um excesso de lucidez, afirmando que mudar o mundo, amigo Sancho, não é nem utopia nem loucura, é justiça. Em uma de suas primeiras aventuras, Dom Quixote confunde alguns rebanhos de ovelhas com 2 exércitos em luta. A passagem, uma das mais conhecidas da primeira parte, é uma paródia das complexas descrições épicas dos livros de cavalaria. O capítulo 8 apresenta o episódio mais famoso da obra, que é quando Dom Quixote, ao chegar a uma planície, confunde moinhos de vento com gigantes, decidindo enfrentá-los sozinho. Sancho ainda tenta alertá-lo da ilusão, mas Quixote insiste e parte para o ataque, sendo derrubado pelas pás de um dos moinhos. O episódio se passa em apenas 3 ou 4 páginas de um pequeno capítulo dentre os 126 da obra, mas se tornou a própria metáfora da genialidade de Miguel de Cervantes e é a origem da expressão lutar contra moinhos de vento,
que tem tanto sentido de atacar inimigos imaginários quanto de lutar pelos seus ideais, mesmo que pareçam impossíveis. No final da primeira parte, Dom Quixote é preso e levado de volta para sua casa. Em Dom Quixote aparece pela primeira vez a dupla de amigos que será repetida em muitas outras ocasiões, como o Gordo e o Magro, Frodo e Sam, do Senhor dos Anéis, Sherlock Holmes e Dr. Watson, dentre outros que se relacionam e se influenciam reciprocamente. Na segunda parte, o cavaleiro e seu escudeiro saem novamente em viagem até Aragão e Catalunha, e ao longo do caminho serão vítimas de diversas trapaças. Assim, na corte de alguns duques, Sancho é enganado. Vendam seus olhos e fazem com que ele acredite que ganhou a falsa ilha de Barataria e que está viajando montado em Clavilenho, um fabuloso cavalo voador. Embora eu saiba que não exista magia no mundo que possa mover e forçar a vontade, como alguns simplesmente acreditam, é livre a nossa vontade e não existe erva nem encanto que a force. Se na primeira parte as aventuras do romance são motivadas pela fantasia do Dom Quixote, que com sua imaginação transforma a realidade, na segunda parte essa transformação ocorre através dos atos das demais personagens, que inventam histórias fantásticas para enganar o cavaleiro. Dom Quixote não deixa de acreditar em suas fantasias, mas já não é vítima de sua imaginação, e sim da maldade das pessoas que tentam enganá-lo de várias formas. Quando vê a triste e rotineira realidade, passa a dizer que certos feiticeiros o encantaram para conturbar a sua percepção. A família então pede ajuda ao bacharel Sansão Carrasco, pedindo que ele se passe por outro cavaleiro, o Cavaleiro da Lua Branca. Dom Quixote o desafia para um duelo ao vê-lo, pelo amor da sua amada Dulcinea, e os dois duelam em Barcelona. Dom Quixote perde e tem como pena voltar para sua cidade natal e de lá nunca mais sair. Humilhado, volta a ser Alonso Quijano, regressa o cavaleiro da triste figura, triste e deprimido, acaba-se o sonho. Sentindo a sua morte, Dom Quixote divide os seus bens e pede perdão à sobrinha e a Sancho, que continua ao seu lado até o fim. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar, quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é a minha meta. Cervantes não quis identificar com precisão a cidade natal de Dom Quixote para permitir que todas as cidades e vilarejos de La Mancha disputassem a glória. Mas existe uma rota do Quixote de 2.500 quilômetros de extensão, contemplando cidades e vilarejos citados na obra, atravessando 145 municípios, dentre os quais El Toboso, o vilarejo de Dulcinea, que conserva na prefeitura exemplares raros do romance e que tem na periferia a casa de Dulcinea. Os moinhos que o cavaleiro enfrenta no romance provavelmente são os que existem na cidade de Campo de Criptana. Desde 1997, todos os anos em Madrid, as mais de 1.500 páginas do romance são lidas em voz alta ininterruptamente, alterando-se diversas pessoas pelas 48 horas que duram a declamação. Curiosidades. Embora nunca tenha tido filhos com a esposa, Cervantes teve uma filha chamada Isabel, depois de um caso extraconjugal
com a atriz Ana Rojas. O escritor brasileiro Monteiro Lobato publicou em 1936 o livro Dom Quixote das Crianças, a história do fidalgo pelo ponto de vista de Dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 2012, 100 dos mais renomados escritores do mundo escolheram Dom Quixote como o maior romance de todos os tempos na enquete promovida pelo Instituto Nobel. Cervantes morreu pobre, recolhido em um convento, sem amigos e sozinho, em 23 de abril de 1616, mesma data em que o mundo também perdeu um outro expoente da literatura, William Shakespeare. A Associação dos Editores de Madrid lançou uma campanha em que Dom Quixote é atacado e morto por um dos personagens do game Angry Birds. A campanha criticava a troca de livros por games e smartphones. Se você ainda não leu esse maravilhoso romance, não perca mais tempo. Procure conhecer mais profundamente o Cavaleiro da Triste Figura, essa pessoa que fazemos renascer cada vez que lutamos contra algo que parece impossível, cada vez que não desistimos, que seguimos a nossa busca pelo sonho, pelo ideal, por aquilo em que acreditamos. Nessas horas, Dom Quixote de la Mancha ganha vida novamente.